mal-estar ao falar sobre investigações e acabou proibido pelo Supremo de comentar o inquérito que envolve o presidente Temer. A demissão foi a primeira medida do novo ministro da Segurança Pública. O substituto vai ser Rogério Galouro, considerado um profissional técnico e discreto. E você vai ver também que foi preso no Rio um dos chefes da facção que comanda o crime dentro e fora dos presídios. O bandido foi encontrado num estúdio de tatuagem e acusado de matar um dos maiores traficantes do Paraguai. A Procuradora-Geral da República quer incluir o presidente Temer na investigação sobre pagamentos da Odebrecht para o MDB. Apesar das promessas do governo, os juros do cheque especial voltam a subir em janeiro. E a taxa do cartão de crédito também segue nas alturas. Bancos de leite materno estão com estoques baixos na maioria dos estados. As doações caíram nas férias e no carnaval. Começa falando da prisão durante a noite de um dos criminosos mais procurados aqui no Brasil e no Paraguai. O nome desse bandido, Ana traficante, é Elton Leonel da Silva. Ele era conhecido como Galã. Ele foi preso pela polícia do Rio no estúdio de tatuagem. Ele era um dos criminosos mais procurados no Brasil e no Paraguai. Elton Leonel da Silva, conhecido como Galã, tem 34 anos. Segundo a polícia, ele era um grande fornecedor de drogas vindas do Paraguai para facções criminosas que agem no Brasil, dentro e fora dos presídios. Segundo a polícia, Galã é um dos suspeitos de ter participado da morte do também traficante Jorge Rafá. O crime aconteceu em 2016, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Durante a emboscada, os assassinos usaram uma metralhadora .50, capaz de derrubar até um avião. O traficante foi preso ontem à noite aqui em Ipanema, zona sul do Rio. Ele estava com a namorada num estúdio de tatuagem quando a polícia chegou. O criminoso até tentou se passar por outra pessoa, apresentou documentos falsos, mas não convenceu os investigadores que já conheciam a verdadeira identidade dele. A gente considera que é uma importante prisão, porque a gente tira de circulação um criminoso de altíssima periculosidade e consegue capturar ele no momento que ele estava aqui no Rio de Janeiro. Nas 2 últimas semanas, 3 chefes da mesma organização criminosa do traficante Galã foram assassinados. No dia 15, Rogério Jeremias, conhecido como GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram torturados e mortos na região metropolitana de Fortaleza. Já na quinta-feira passada, Wagner Ferreira da Silva, um dos apadrinhados de GG, foi executado em frente a um hotel na zona leste de São Paulo. A polícia diz que as mortes estão ligadas a um racha dentro da própria facção. Os generais que estão comandando a segurança no estado do Rio de Janeiro falaram pela primeira vez sobre as estratégias para combater o crime. Ontem, houve tiroteios em 3 favelas do Rio e a PM conseguiu impedir o sequestro de uma moradora por bandidos que invadiram um condomínio na zona sul da cidade. O prédio fica na Gávea, um bairro nobre na zona sul do Rio. Depois de roubar joias, dinheiro e celulares em 2 apartamentos, os bandidos iam fugir levando uma moradora como refém. Mas na saída do elevador se depararam com policiais que haviam sido avisados. Júlio César Ferreira dos Santos e Francisco das Chagas Pereira da Silva Oliveira tinham recebido indulto de Natal no ano passado. Não voltaram para a cadeia e foram presos novamente em flagrante. Ontem houve confrontos em 3 favelas. Bandidos trocaram tiros com a polícia no Vidigal, na Zona Sul, na Vila Kennedy, na Zona Oeste, e também em Parada de Lucas, na Zona Norte, onde a PM apreendeu mais de 100 quilos de maconha. Não houve registros de feridos nestas 3 comunidades. Na Vila Aliança, na Zona Oeste, o Exército fez uma operação para retirar barricadas montadas pelo tráfico. No Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a ação foi feita pela PM. O interventor, General Braga Neto, quer mais policiamento nas ruas e também nas estradas. Ele se reuniu aqui no Rio com secretários de segurança do Sudeste para reforçar a vigilância nas divisas e assim impedir que bandidos daqui fujam para outros estados. O Exército divulgou uma foto do encontro no Comando Militar do Leste ontem. Mais cedo, o general Braga Neto falou sobre os principais objetivos do plano de intervenção numa entrevista coletiva. Os generais preferiram não falar sobre as primeiras medidas operacionais. Os custos ainda serão definidos. No momento, o que nós temos é o que está previsto no decreto.
tá? São os recursos de segurança pública já existentes no Estado e Brasília nos dará o aporte, mas eu ainda não tenho as informações de valores, porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores. Não há planejamento para que as Forças Armadas ocupem de forma permanente nenhuma comunidade, como aconteceu no passado nos complexos do Alemão e da Maré. O novo secretário de Segurança disse que as UPPs serão mantidas, mas deverá haver revisão das ações. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. O combate à corrupção será uma prioridade. O interventor vai pedir que PMs cedidos a outros órgãos voltem a trabalhar nas ruas. A nossa missão é recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do Rio, não só na cidade. A Justiça dos Estados Unidos vai decidir amanhã se mantém na cadeia ou concede liberdade sob fiança para o brasileiro Frank Barbieri, que é considerado o maior traficante de armas para o Brasil. Ontem, os promotores divulgaram novos detalhes da investigação. Entre as provas encontradas pelos investigadores está a cópia da identidade do carioca Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas para o Brasil. O documento estava grampeado aos papéis de exportação dos aquecedores. Era nesses equipamentos que o traficante mandava as armas para o Brasil. Na semana passada, os promotores que estão acompanhando o caso receberam a informação de que Barbieri estava guardando fuzis em um depósito para mandar para o Brasil. Foi aí que a prisão dele aconteceu. No depósito encontraram 52 fuzis com números de série raspados para dificultar o rastreamento. Acharam também 2.000 balas e dezenas de pentes de munição. Os fuzis estavam empacotados para viagem, iguaizinhos aos que foram apreendidos no aeroporto do Galeão em junho do ano passado. Segundo a denúncia, documentos da exportadora revelam que entre 2013 e 2017, Barbieri mandou para o Brasil quase 800 motores elétricos, aquecedores de piscina e aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a promotoria, esses aparelhos são normalmente usados para contrabando de armas. Os investigadores americanos revelaram também que tem uma gravação de Barbieri feita pouco depois da apreensão de fuzis no Rio, em que ele pede à transportadora dos aquecedores na Flórida que destrua as provas da exportação. Na primeira audiência de Barbieri, nessa Corte Federal em Miami, o advogado pediu que ele tenha o direito de pagar uma fiança para responder ao processo em liberdade. O pedido vai ser analisado nessa quinta-feira. Quanta gente morta com essas armas, né? E por aqui a Polícia Federal tem novo comando. Rogério Galloro assume depois da passagem relâmpago de Fernando Segovia, que não chegou a ficar 4 meses no cargo. A troca veio depois de forte desgaste, de muitas críticas. Foi a primeira mudança já feita pelo novo ministro da Segurança Pública. Então vamos saber mais com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Juliana, bom dia. Depois da indicação política, então, a opção foi por um perfil técnico e discreto também. Passagem em relâmpago que provocou muitas trovoadas, Ana. Bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. O novo diretor-geral da Polícia Federal tem um perfil oposto ao do antecessor. Desde o início, como diretor-geral, Fernando Segovia provocou constrangimento, desconforto e preocupação na própria Polícia Federal, no Supremo, na Procuradoria-Geral da República, com pitacos e declarações inadequadas, consideradas inadequadas para o cargo. O novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, teve carta branca de Temer para mudar o comando na Polícia Federal. O novo ministro da Segurança Pública estendeu o expediente até tarde da noite no primeiro dia no cargo, acertando a agenda de hoje. Eu estou obedecendo o silêncio obsequioso. E ainda foi se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. E isso depois de um dia longo. Raul Jungmann tomou posse cedo numa cerimônia lotada, mas sem falar da mudança na Polícia Federal que já estava definida. Rogério Galloro foi um dos convidados para a posse, mas só anunciado horas depois como o novo diretor da Polícia Federal. Galloro é delegado há 22 anos. Tem experiência na repressão às drogas, inteligência policial. Ele era o número 2 na hierarquia da Polícia Federal na gestão de Leandro Daiello, quando a PF investigou políticos diversos, inclusive do PT no governo Dilma Rousseff e no MDB no governo Michel Temer. Em nota, a Federação de Policiais elogiou Galloro, citou o perfil operacional e discreto dele.
discrição que faltou para o demitido Fernando Segovia, que foi uma escolha pessoal do presidente Michel Temer. Segovia era um nome do agrado de políticos investigados na Lava Jato. Nos 99 dias que ficou no comando da Polícia Federal, Fernando Segovia virou manchete em muitos momentos. Teve reunião fora da agenda com o presidente Michel Temer. Recentemente, em uma entrevista, disse que a tendência era o arquivamento do inquérito dos portos que investiga o presidente. O Supremo pediu para ele se explicar e acabou proibindo o Segovia de falar sobre as investigações, pedido que tinha sido feito pela Procuradoria-Geral da República. E teve outra. Quando tomou posse, Segovia disse a polêmica frase sobre a mala de dinheiro que o ex-assessor de Temer carregou. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Fernando Segovia estava lá, na posse do ministro Raul Jungmann, que pediu a demissão dele, medida comentada por parlamentares. Inevitável a queda do Dr. Segovia. As declarações que ele tinha feito são incompatíveis com o Estado de Direito, com a Polícia Federal e com a autonomia de investigação por parte de delegados da Polícia Federal que presidem o inquérito. Para mim foi uma surpresa. Acho que o Segovia é um bom quadro da polícia. Se ele falou algo e falou demais, muitos outros têm falado demais também, né? No Poder Judiciário também, no Ministério Público. Raul Jungmann agora responde pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança e Departamento Penitenciário. E no discurso citou a população do Rio. Me impressiona, presidente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu vejo durante o dia as pessoas clamarem contra a insegurança, clamarem contra a violência, clamarem contra o crime, e estão corretas. E à noite, financiarem esse mesmo crime através do consumo de drogas. Durante essa cerimônia, o presidente Temer disse que a ajuda federal pode se estender a outros estados. Raul Jungmann deve divulgar ainda hoje novas ações do Ministério da Segurança Pública. Agora de manhã, ele cumpre a agenda no Conselho Nacional de Justiça a convite da ministra Carmen Lúcia. Jungmann deve ter acesso ao mapa da população carcerária do Brasil. Ana Chico. Ok, Juliana, voltando a falar aqui da Polícia Federal, né? O que sai, Segovia, era um nome que agradava a políticos investigados pela Lava Jato, a gente viu isso na reportagem. Agora, o que assume já investigou vários partidos políticos, inclusive o MDB de Michel Temer. Então, Alexandre Garcia pode dizer para a gente se é de se esperar muita coisa daqui para frente. O que é que vem por aí, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Pois é, o que se espera é que se investigue de modo técnico e discreto, como se diz, aliás, que é o novo chefe da Polícia Federal. Olha, há um dito no meio jurídico de que juiz só fala nos autos. Transpondo isso para a polícia, pode-se desejar que delegado só fale no inquérito, inclusive para não condenar ou inocentar antes dos tribunais. O diretor da Polícia Federal caiu porque falou demais, né? Indicou que o inquérito que apura, né, se uma medida provisória seria para favorecer uma empresa portuária, né, que seria arquivado esse inquérito por falta de provas. Pegou mal, inclusive, para o presidente da República, porque ficou parecendo que ele estava lá nomeado pelo presidente, a despeito da indicação do ministro da Justiça, para jogar água fria nas investigações. De um indicado pelo ministro, que jurisdicionava a polícia, era galouro, né? Era sucessão natural. O número 2 do diretor que saía, Leandro Daiello, o da Lava Jato. Segovia teria sido pedido de Sarney ao presidente Temer, o que Sarney negou.